Ok. Então tá bom. Professor, é Oi. o módulo 13, né? Isso, Rafa, módulo 13. A gente está em Fisiologia das Plantas. Não achei o meu. Não? Alguém achou? Eu Sim. Tá bom. Eu também. Tudo bem, tudo bem. Então, pelo jeito, Depois vocês eu procuro têm. melhor. A escola já entregou para vocês, né, a apostila. Mas não tem problemas, porque vocês, se não tiverem físico, vocês têm no portal online, e eu vou espelhar aqui, né, então isso já está espelhado, acho que vocês estão vendo, a apostila. O que mais de recado que eu tinha que dar? Acho que era isso. Bom, só fazer uma chamadinha aqui. Gil tá aí, Bruno, Clara, Emily, Gabriel, Isa, Luigi, Matheus, MM, Opa, Augusto, Matheus, eu aqui presente. a Camila, o Rafa e o Leandro. Então, temos Foi. Delicious MM. 12 participantes, comigo 13. Quem falta? Gabi, pelo jeito, Thiago e esqueci de alguém. Thaís, não? Quem? A Thaís. A Thaís, isso. Thaís e Gabi, vamos ver se eles entram. Thaís, Gabi e Thiago. Gente, como eu tô fazendo live e vocês estão aqui, né? Vocês já devem ter percebido que eu tô colocando nota. Então, entrou na live, tem 10, não entrou, eu tenho que colocar 0, né? Porque não tem como eu dar nota. Às vezes acontece do aluno entrar no final da live, né? E aí eu não vou dar 10, mas considero alguma coisa. Tudo vai depender de quando O Leandro também tá faltando. O Leandro tá aqui. Ou ele... tem uma conta, Leandro, aqui. Mas Então não ele é, deve ter... Leandro. Não, o Leandro tá aqui, velho. Como assim? Bom, talvez ele esteja dormindo, né? Eu não sei. Leandro tá aí? Não, ele tava falando com a gente, ele tá aqui mesmo. Tá bom. Bom, a conta dele está ativa aqui. Leandro Moraes, de Moraes. Vamos seguir, então. Gente, seguinte. Nessa nossa próxima unidade, então, não sei se vocês estão com ela aberta, se tiver ótimo, se não tiver não tem problema, ela está aqui, espero que todos estejam vendo. Na abertura dessa unidade, a gente tem um estômago, que é isso aqui. Aí eu colocando o dedo na tela achando que vocês estão vendo, vocês não estão vendo. É um estômago, que é essa estrutura aqui. O estômago, ele é responsável por realizar as trocas gasosas, então ele fica lá principalmente na lâmina foliar, né? E ele vai ser responsável pelas trocas gasosas, né? Oxigênio, gás carbônico. A gente vai ver com calma isso. Aqui, né, essa é uma fotomicrografia, né, dessa epiderme foliar, camada externa da folha. Da nicotina tabaco, né, que é usado aí para produzir os cigarros de nicotina. Da planta que é usado, né, que é uma planta, né? A nicotina é retirada dessa planta aqui. E aonde vai ocorrer, então, como eu falei, as trocas gasosas entre a própria folha e o ar atmosférico, né? Bom, vamos ver o que tem aqui na introdução do módulo. A gente está conversando agora, então, sobre fisiologia, sobre o funcionamento, sobre como a planta reage, como a planta vai crescer, o que ela precisa, quais são os hormônios envolvidos, que tipo de estímulo externo, como luz, calor, água, minerais, que tipo desses aparatos ela precisa. Eu venho entrando, o Luigi de novo está entrando. Tudo bem. Luigi entrou? Luigi? Oi, alô? Eu caí sem querer. Tudo bem, não tem problema. Thaís está entrando também. Bom dia, Thaís, que entrou agora. A gente está no módulo 13, então, Fisiologia das Plantas. E aí, esses conhecimentos aí sobre fisiologia, nutrição da planta, como a planta se nutre, como ela cresce, enfim, foi importante principalmente para a agricultura, para o desenvolvimento de alimentos, né, vegetais. Então, isso possibilita, por exemplo, que se consiga controlar a floração, quando que a planta vai florescer, né, quando ela vai formar frutos, a partir dos hormônios vegetais, que são os hormônios vegetais. A gente tem hormônio dentro do nosso corpo, as plantas também têm, só que outros hormônios, obviamente. E também possibilita, inclusive, que a gente produza frutos sem sementes, que é valorizado aí, né? Por exemplo, uvas
né? Enfim, alguns frutos que são sem sementes. Tem frutos que já são sem sementes naturalmente, como o que a gente chama de frutos partenocárpicos. Mas aí é outra história. Como, por exemplo, a própria banana, né? Ela não tem semente internamente. Tudo isso também compreende aí esses avanços, né, nos estudos sobre como os vegetais se nutrem, vão permitir que a gente entenda, né, como que a planta se desenvolve, né, como ela permanece no solo. Né? Algumas, por exemplo, fazem a hidroponia, né, que é o método de cultivo onde eu coloco lá as raízes, vão ficar mergulhadas numa solução aquosa. Desde que tenha os minerais necessários, eu não preciso do solo, né, eu não preciso da terra. Eu consigo colocar ela na água. A gente consegue fazer isso com algumas plantas até ornamentais que a gente costuma ter em casa. Não sei se alguém conhece, mas tem uma planta que é muito usada em casa, vende em qualquer supermercado, que é a jiboia. O nome dela é jiboia. E se você pegar um galinho dessa planta e colocar num copo com água, ela provavelmente vai criar raízes nesse copo e ela vai se desenvolver ali. A gente coloca num vaso, né, mais bonito, não precisa ser um copo. O único problema é que a gente tem a dengue, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas essa técnica da hidroponia auxilia na agricultura, na produção de alimentos, de hortaliças, porque aí eu vou utilizar menos espaço. Eu não preciso de tanto espaço, as plantas que fazem isso, eu não preciso de tanto espaço no cultivo. Então melhora o crescimento da planta, combate também os ataques de pragas, né, na lavoura. Enfim, quando eu tenho então esse conhecimento, né, sobre a estrutura, a fisiologia das plantas, isso permite com que eu perceba também padrões de semelhança entre elas. E é por isso que a gente também agrupa as plantas em grupo, tá? Foi redundante, né, agrupar em grupo, mas enfim, que a gente coloque elas em grupos. A gente viu que tem a gimnosperma, angiosperma, pteridófita, biófita. E também permite a gente ver semelhanças com os outros seres vivos, porque às vezes a gente olha para uma planta e tem dificuldade de ver aquilo como ser vivo, né? Mas ela respira, ela se alimenta, ela reage a estímulos externos, como, né, os animais, como a gente também reage. Então a gente vai ver principalmente a nutrição orgânica. Orgânica vem de alimentação, né, que a gente está falando. Então a gente está falando de como a planta produz alimento, que vai ser pela fotossíntese, que a gente já falou, ela produz a glicose. E também a nutrição mineral, né, ou nutrição inorgânica, que eu posso falar, que são a nutrição pelos minerais, né, que ela consegue principalmente pelo sol. E por fim a gente vai chegar nos hormônios, né, tem vários hormônios, né, eu já pedi um trabalho para vocês, já focando um pouco nessa parte de movimentos, porque os movimentos vão estar relacionados com os hormônios, e a gente tem alguns aí para estudar, e eles vão estar responsáveis aí principalmente pelas respostas adaptativas da planta. Aonde a planta vive, né, onde ela consegue sobreviver e crescer e se desenvolver bem, né, vai estar relacionado aí com os tipos de hormônio que ela tem, com a resposta hormonal, com o ambiente, enfim. Então, vamos ao que interessa. Tá todo mundo aí ainda, né? Sim. Com o áudio desligado. Yeah. Ok. Só para vocês que estão vivos aí. E sem a imagem, né? Tudo bem. Primeiro a gente vai falar da nutrição orgânica, então a nutrição pela fotossíntese, né? As plantas vão utilizar essa fonte de energia, né, das moléculas orgânicas que elas mesmas produzem, elas próprias sintetizam. Lembrando que sintetizar significa produzir, né? Que elas mesmas produzem, elas mesmas sintetizam por meio da fotossíntese. Isso faz com que elas sejam, de certo modo, independentes de outros seres vivos para a sobrevivência, né, nesse aspecto nutricional do alimento, né, porque ela é um ser autotrófico. Lembrando que é autotrófico aquele que produz o próprio alimento. Nós somos heterotróficos, e outros, assim como todos os outros animais. A fotossíntese ela vai ser um processo então bioquímico, uma reação química. Talvez vocês já tenham visto em química, reações químicas, né? Eu já falei para vocês também, mas é uma reação química onde eu tenho um processo que as plantas fazem, as algas fazem e as bactérias fotossintetizantes fazem. Essas bactérias são chamadas de cianobactérias, bactérias fotossintetizantes. Não são muitas, né? Não é a maioria das bactérias, são poucas, mas elas têm a capacidade, assim como as algas e as plantas, de converter gás carbônico, ou seja,
retirar o gás carbônico da natureza, CO2, a água, em moléculas orgânicas. Por quê? Gás carbônico e água não é molécula orgânica, é molécula inorgânica, não serve como fonte de alimento. Ela produz a molécula orgânica que a gente já sabe que é a glicose e ela libera para o ambiente o tal do oxigênio, né? Então, ela libera com algo mais... é subproduto, é secundário, né? Tá até aqui, subproduto, é secundário. O que ela faz a fotossíntese para produzir alimento, que é a glicose, para ela mesma, que ela vai utilizar. Não que o oxigênio ela não use, ela vai usar também, né? Depois eu entro nisso. A energia para que ela faça essa conversão é pela radiação solar, porque qualquer reação química eu preciso ter moléculas, no caso eu vou ter o CO2 e a água, moléculas que são formadas, vocês já tenham visto em química, eu tenho um conjunto de átomos que formam alguma coisa aqui, né? No caso H2O, eu tenho dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, e o gás carbônico eu tenho 3 moléculas aí também, um de carbono e 2 de oxigênio. Então, eu tenho moléculas que reagem entre si e formam coisas novas. No caso, vai formar a glicose e o oxigênio que não estava presente antes. Para isso, eu sempre preciso de energia, uma fonte de energia. Muitas das reações químicas são feitas a partir da radiação solar, né, da energia solar. No caso, a fotossíntese é uma delas. Como é que acontece? Talvez isso comece a ser novidade. Porque fotossíntese vocês vêm desde o Brasil, né? Quem faz isso? Clorofila é uma molécula que está presente nos organismos que fazem fotossíntese. Essa clorofilas, elas são pigmentos, então pigmento da cor alguma coisa. E além de ser, por que elas são pigmentos? Porque elas absorvem a energia luminosa. Então elas absorvem a energia do sol, principalmente na faixa, porque aí é conteúdo de física, não sei se vocês viram ou não, mas não tem problema se não viu, porque a gente não vai entrar em detalhes nisso. Mas a luz, ela tem faixas de cores. E ela absorve principalmente na luz azul e vermelha. Azul, ó, tá vendo que os picos são aqui? Os picos são aqui e aqui, de absorção. Onde que ela menos absorve? Aqui, ó, nos tons de verde. E é por isso que a maioria das folhas é verde. Por quê? Um pigmento, ele absorve cores, e as cores que ele não absorve, os espectros de luz que ele não absorve, ele reflete para o ambiente. E ele vai refletir aquilo que ele não absorveu. Então, ele vai refletir, nesse caso, o verde. Por isso que a maioria é verde. E aí, então, né, a faixa Mas que é... a folha roxa. Entendi. Imagina que top ter uma árvore roxa. Então, mas tem isso, tem outras folhas de folhas, tem vermelho, né? Tem alguns que absorvem vermelho, mas aí é porque vai ter maior concentração, não que não tenha clorofila, mas vai ter maior concentração outros pigmentos, né? Tem a xantofila, que também é um pigmento, principalmente de cor avermelhada, então vai ter alguns outros pigmentos que vão absorver menos nos espectros avermelhados, por isso ela vai aparecer avermelhada. Entendi. Aí, deixa eu ver. Tá, isso eu já falei, na verdade. E aí, quando a planta... Porque qual é a importância da clorofila? Para além, se ela dá a cor, é porque ela absorve luz solar. Quando ela absorve luz solar, além de ela fornecer essa cor, ela também percebeu essa luz e vai usar essa energia, vai auxiliar a folha a usar essa energia luminosa para fazer a reação química fotossíntese. Dentro da fotossíntese... Só vou ver se não tem ninguém aqui da sala de vocês falando comigo, porque meu celular está tocando sem parar, mas não é nenhum de vocês. Para além dessa... Aliás, na fotossíntese, existem vários fatores que vão afetar a fotossíntese, é deles que a gente vai falar agora. Claro que a gente já consegue, eu acho, né, falar alguns aqui. Então, vai depender aí da eficiência, né, do processo fotossíntese. A eficiência do processo vai variar também dependendo dos comprimentos de onda de radiação que a planta recebe. Algumas plantas, a gente vai ver que tem plantas que são de sol, tem plantas que são de sombra, porque para a sobrevivência dela, ela precisa de mais ou menos radiação, por exemplo. Ela precisa de mais ou menos comprimento de onda.
Outras, né, quais são os principais aí que se destacam e que afetam a fotossíntese, podem afetar o funcionamento da fotossíntese? A concentração de gás carbônico, a temperatura, né, a temperatura também funciona como um fator limitante para a fotossíntese, a gente já vai ver qual é essa temperatura, e a intensidade da luz, né, quão intensa essa luz está chegando nessa planta. Normalmente, o gás carbônico, o CO2, ele está no ar naturalmente. A gente está aumentando a concentração de gás carbônico no ar com as emissões dos poluentes, mas naturalmente eu tenho gás carbônico no planeta. E ele oscila entre 0,03 e 0,04, a porcentagem de gás carbônico no ar atmosférico. Essa concentração é bem mais baixa do que uma planta poderia utilizar para fazer fotossíntese. Então, isso já é uma limitação para a planta fazer uma fotossíntese. Não que ela não consiga fazer, mas ela seria capaz de fazer mais ainda do que ela faz devido à concentração de gás carbônico que a gente tem na atmosfera. Se uma planta, né, e aqui tem um exemplo, se uma planta for submetida a uma concentração alta de gás carbônico, crescente, né, que vai crescendo maior, e ela tiver em condição ideal de luz e temperatura, essa taxa de fotossíntese vai crescer, vai aumentar, né, à medida que vai aumentando a concentração de gás carbônico. Isso vai acontecer até aproximadamente 10 vezes a concentração atmosférica normal, né? Cerca de 0,4% em volume, porque na verdade a gente tem 0,04, né? Então isso é 10 vezes mais. A partir daí o aumento do CO2 não acarreta, então se a gente tivesse isso aqui, se a gente fosse disso para isso, 0,04 para 0,4% de gás carbônico, a planta ia conseguir fazer fotossíntese. Chega nisso, é o limite dela. Ela não iria mais ter grandes... Se eu aumentasse para 0,5, 0,6, enfim, e assim por diante, já não ia mais fazer... Isso já chegou ao limite dela em relação à concentração de gás carbônico. Então, no ambiente natural, né, e nas condições ideais que a gente tem aí de luz e temperatura, a planta só não vai fazer a taxa máxima de fotossíntese que ela é capaz, porque não tem um gás carbônico suficiente para ela. Mas ela faz o suficiente para a sobrevivência dela. Então, eu consigo dizer que o CO2 é, hoje, um fator limitante na fotossíntese. Mas eu tenho que explicar o porquê, né? Já a temperatura, né? A planta consegue fazer fotossíntese, né? Se eu for elevando a temperatura, até 35 graus. Então, a planta eleva a sua taxa de fotossíntese à medida que eu aumento a temperatura. Então, eu estou numa temperatura de 18 graus, se eu for aumentando 19, 20, 21, claro que também tem que estar em concentração ideal de gás carbônico e de luminosidade, enfim, água, etc. Mas se eu for aumentando essa temperatura, a taxa de fotossíntese também vai aumentando. Isso até os 35 graus. Chegou em 35 graus, ela para. Isso, então, a temperatura também funciona como um fator limitante para a redução da fotossíntese, só que não só, porque uma temperatura acima dos 35 graus, se a planta não for adaptada para viver numa temperatura tão alta, ela vai começar também a sofrer danos nas reações vitais, ou seja, nas reações de vida, no metabolismo dela, na respiração e outras atividades celulares que acontecem, né, no corpo dela, no organismo, né. A gente tem uma coisa, isso é importante. Não que o que eu falei antes não seja, para entender o que eu vou falar, isso que é um pouco mais importante aqui. Em condições ideais de temperatura e gás carbônico, a taxa de fotossíntese vai aumentando, então, à medida que eu elevo a intensidade da energia do sol. Então, vai aumentando, tá ideal em temperatura e gás carbônico, fotossíntese vai aumentando conforme eu vou aumentando a intensidade luminosa, até o ponto de saturação luminosa. Então, porque, da mesma forma, luz demais, né, também funcionaria como um fator limitante. Aqui a gente tem um gráfico, aqui mostrando em relação à temperatura. Eu já vi questão de provas, eu não vou lembrar o que era, mas era uma questão de provas, eu não lembro se era vestibular, vestibulinho, não lembro o que era, mas eu já vi uma questão que era esse gráfico aqui, muito parecido com esse, e aí estava perguntando qual era a temperatura que a fotossíntese decaía. Mais ou menos nos 35 graus, né? Aqui tá me falando que é mais ou menos nos 35 graus. A gente viu já a informação, mas pelo gráfico eu consigo analisar isso.
Então, aqui, ó, tô aumentando a temperatura, tá aumentando a fotossíntese, tá aumentando a fotossíntese, tá aumentando a fotossíntese. Chegou em 35 graus, a fotossíntese vai voltar a cair, né? Esse é um gráfico de temperatura. Esse é o PCL, no caso o PCL aqui é ponto de saturação luminosa, PCL, não é partido político, tá? Gente, a gente tá com menos de 10 minutos, eu não sei se vai dar tempo, qualquer coisa eu faço outro link, tá? O PCL, ponto de saturação luminosa, também pode funcionar aqui como um fator limitante. Aqui está aumentando a intensidade, aqui está aumentando, até que vai chegar um ponto que vai estabilizar. E depois disso ela ia começar a cair. Tudo bem aí, gente? Sim. Tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Tudo. Tá bom, vocês estão bem quietos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode fazer, tá? Ok. Falando rápido, porque às vezes eu começo a falar sozinha, eu começo a falar rápido, né? Porque na minha cabeça a coisa tá clara. Mas eu preciso que esteja na cabeça de vocês também. Então, qualquer coisa pode me parar, tá? Por favor. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a relação de fotossíntese e respiração celular. Muita gente, mas muita mesmo, não é poucas pessoas, pensam que fotossíntese é a mesma coisa que respiração. Fotossíntese é a forma como a planta respira. Muita gente responde isso, né, de ímpeto, né, quando é perguntado. Mas não é. Uma coisa, fotossíntese é para a produção do próprio alimento, produção de glicose, e ela acaba produzindo oxigênio que vai para a atmosfera. Respiração celular é um outro processo. E o que vocês precisam saber sobre isso? Que as reações químicas de fotossíntese e respiração celular são inversas. Olha só, é mais fácil explicar pelas reações. Eu tenho aqui duas reações químicas. Eu acho que vocês estão um pouco familiarizados com esse tipo aqui de coisa, né? Com esse tipo de reação, deve ter visto aí nos estudos de química. Aqui essa de fotossíntese, essa de respiração. A planta faz fotossíntese sempre quando ela está recebendo luz do sol, seja indiretamente, porque eu tenho planta de sombra, seja diretamente. Ela usa o gás carbônico, a água, a partir de enzimas e de pigmentos, principalmente clorofila, que eu já citei, ela consegue fazer aqui, produzir, né, os seus produtos. Então, tem os reagentes que reagem e formam coisas novas quando tem energia para isso, e eu tenho os produtos. Glicídio, né, que é a glicose, C6H12O6, é uma molécula de glicose. Aqui. Oi? É comigo isso? Eu acho que não, professora. Tem problema, acontece. Isso aqui, então, é uma molécula de glicídio, né? C6H12O6, a glicose, mais conhecida como glicose popularmente. E aqui eu tenho o meu O2, o gás oxigênio, que é o produto. A respiração celular, por sua vez, ela é o contrário. Eu tenho o glicídio e o oxigênio como reagente, que vai ser usado para respirar, e eu tenho o gás carbônico, a água e energia, só que agora é outra energia, não é energia luminosa, é energia na forma de ATP, que é a mesma energia que a gente faz, a nossa respiração também é muito parecida com isso aqui, né? Eu uso o glicídio, glicose, carboidrato que eu tirei da alimentação, com o gás carbônico que eu respiro, lá nas minhas células vai acontecer esse processo aqui. A energia que eu tiro para estar aqui falando, respirando, enfim, para estar sobrevivendo, vem nessa moeda energética aqui, que é o ATP, uma molécula de ATP. Que a gente já viu isso, mas lembrando, adenosina trifosfato. Uma molécula de adenosina trifosfato. Não precisa entrar muito na molécula química, né, disso, mas a gente já viu em algum momento isso da vida aí. Então, aqui, o que é mais interessante, e isso pode pegar vocês em vestibulares, é que as reações químicas são diferentes. A fotossíntese vai acontecer sempre quando ela está recebendo luz do sol, e a respiração acontece o tempo todo. Não tem como a respiração não acontece só de dia ou só à noite. Tem gente que já viu isso também, a gente achar que a respiração acontece, a fotossíntese é de dia, a respiração à noite. Mas não é isso. Ela vai fazer o tempo todo, porque ela precisa respirar o tempo todo. E ela pode usar o oxigênio que ela produziu, que vai estar no ambiente, ela vai estar usando para fazer a respiração também. Aqui como reagente da respiração celular. Tá, então, na presença de luz, eu vou ter luz, a planta vai realizar a fotossíntese, já falei, consumindo gás carbônico, produzindo gás oxigênio. A maior parte desse gás oxigênio vai ser eliminado para a atmosfera pelos estômatos, que é aquela estrutura que está no início lá da apostila, aquela foto, na planta lá da nicotina.
E ao mesmo tempo a planta respira. E ela vai usar para isso parte do oxigênio que ela produziu. Ao respirar, ela também libera gás carbônico, da mesma forma que a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Quando a planta está na ausência de luz, ela deixa de fazer fotossíntese, mas não de respirar. Eu já falei tudo isso. Sem a luz, os estômatos vão se fechar, então, sem luz, o estômato, né, está lá na folha, se fecha, e a planta vai usar o gás oxigênio, que está acumulado na folha, para fazer a respiração celular, né. Aí, um ponto importante aqui, que a gente vai falar, é o ponto de compensação fótico. Então, a taxa de fotossíntese e de respiração pode ser equivalerem, né, eu ter a mesma... uma compensação, então tudo que ela produz de oxigênio, tudo que ela respira. É tudo que ela respira. Então, todo o gás oxigênio que for liberado na fotossíntese é utilizado na respiração celular. Isso só quando ela chega nesse ponto de compensação fótico. Não é sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de quanto está essa taxa de fotossíntese, que eu já falei que tem fatores limitantes. A intensidade luminosa em que isso ocorre, né, a intensidade da luz em que isso vai acontecer, ou seja, taxa de fotossíntese e respiração equivalentes, chama-se ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminosa, que é a mesma coisa. Para uma planta crescer, será que vocês acham que esse ponto de compensação tem que ser o mesmo? Tem que estar no ponto de compensação? Será que a planta vai crescer? Nossa, que silêncio. Gente, será que a planta vai crescer se ela tiver esse ponto de compensação fótico? Não, ela precisa estar funcionando sem precisar disso aí. Tipo, automaticamente ali com a própria luz que vem de fora. Mais ou menos, Rafa. A planta não pode estar nesse ponto de compensação fótico. Porque se equivalerem, ela não vai crescer, ela vai estar só sobrevivendo. Para uma planta crescer e se desenvolver mais, ela vai precisar que, durante algumas horas do seu dia, a luz que ela recebe seja superior ao seu ponto de compensação fótico. Que ela tenha uma intensidade de luz maior do que ela faça mais fotossíntese. Ela vai precisar fazer mais fotossíntese do que respirar. Não que ela deixe de respirar, mas a taxa de fotossíntese tem que ser maior. Para ela poder crescer, senão ela vai ficar só sobrevivendo. Porque isso vai possibilitar que a taxa de produção de substâncias orgânicas da fotossíntese seja maior que a taxa que ela consome na respiração, né? E assim vai sobrar matéria orgânica para acontecer o crescimento. Eu tenho aqui um gráficozinho que vai explicar isso. Então, eu tenho ponto de saturação luminosa, quando chega nesse ponto, que o mesmo que ela respira é o mesmo que ela faz fotossíntese, a mesma taxa, ela não vai crescer, né? Bom, eu achei que tinha outro gráfico aqui, mas eu acho que não tem, não. Deixa eu pegar outro material. Bom, aí aqui para concluir, o ponto de compensação fótico vai variar nas diferentes espécies, não vai ser igual. Por isso que existem plantas que a gente vai ver de sombra e plantas de sol. A intensidade luminosa que a planta precisa e que a planta chega na compensação fótica dela é diferente entre as diversas espécies. A gente chama de espécies, né, que tem pontos de compensação alto, temperatura, intensidade luminosa, né, temperatura não, intensidade luminosa alta, vão viver em locais com muita luz. Elas são chamadas de plantas heliófilas. Hélio significa, isso vale para a vida, hélio significa sol, geralmente, tá? E são chamadas de plantas de sol. Já quando eu tenho espécies que têm pontos de compensação fótico mais baixos, né, então elas precisam de menor intensidade luminosa, elas podem viver em ambientes sombreados, geralmente são aquelas plantas que a gente tem em casa, ou que estão, né, na natureza, são plantas menores, então elas estão embaixo das grandes copas de árvores, né, então elas ficam na sombra, são as umbrófilas que eu chamo, e elas são as plantas de sombra. Aqui só está dando um exemplo que eu já acabei de falar, da floresta. Depois disso aqui, gente, a gente vai entrar, a gente tem menos de 1 minuto. Mas, na verdade, a gente ia entrar nisso aqui, que é nutrição inorgânica das plantas. Macronutrientes e micronutrientes. A planta, o macronutriente, ela precisa de mais daquele nutriente. É aquele que ela precisa de maior concentração. Micronutriente é o que ela precisa de menos. Como isso se relaciona com isso, eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu já vou me despedir de vocês, até para não precisar gerar outro link, tá bom? Tudo bem. Tá bom.
Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não. Quer fazer Não. algum comentário? Não? Vocês Tudo bem. ficaram bem mais quietos hoje. A aula passada vocês já estavam quietos, hoje vocês ficaram mais, mas tudo bem. O Então, silêncio vale mais que 1000 palavras. às vezes, nem sempre.